e eles tinham raios de luzes que se apagaram. Eles estavam mostrando a vida marinha. E lá apareceu um peixe, aquelas criaturas de aparência horrível, uma escuridão tal como tinta preta lá embaixo. E eles não possuíam olhos, o nariz deles era fosforescente. Agora, eles tinham que ser alimentados, então parecia, para encontrar seus alimentos, eles eram guiados com outro sentido, não o da visão, porque eles não possuíam olhos. Eles não os poderiam usar lá embaixo, mas eles eram guiados com outro sentido, através do qual eles podiam entrar em contato com seus alimentos. E eu pensei, se eu pudesse controlar aquele peixinho com minha visão, quanto poderia eu fornecer de alimento e guiá-lo a lugares quão maior é a minha visão do que seu radar, seu contato, vem? E eu pensei, se eu pelo menos pudesse guiá-lo, então isto veio a mim, se eu tão somente pudesse render a mim mesmo a Deus, quão maior é a visão e o sentido de Deus, o qual nos poderia guiar muito mais do que as coisas as quais vemos, porque a fé a qual Ele nos fornece é a evidência das coisas não vistas por nossos olhos. Então, se aquele peixinho nunca pudesse vir à superfície da água como os outros peixes, porque ele está pressurizado, se você o faz subir, ele explodiria. Não podemos subir tanto sem ficar sem explodir. Nós estamos pressurizados pelo lugar no qual vivemos. Mas agora, se aquele peixinho alguma vez pudesse subir até aqui e ser eu, quereria ele ser aquele peixinho outra vez lá embaixo, naquela escuridão da meia-noite? Ele nunca quereria mais ser peixe, porque ele seria algo maior do que um peixe. Ele seria um homem. Seus sentidos seriam maiores, seu entendimento seria maior, sua inteligência seria suprema. Então, multiplique isto por 10 milhões, quando você passa disto para a presença de Deus que está além, onde o ser humano está tão longe do que somos aqui. Você nunca desejará ser um ser humano como este? Não mais. Embaixo neste hospital de pestes, enfermidades e corrupção. Tem sido por isto em meu coração que eu tenho tentado estes 30 anos pregar o Evangelho ao redor do mundo, para dizer às pessoas que há um céu para ganhar e há um inferno para afastar-se dele, e há um Deus o qual te ama e um poder resgatador o qual está pronto para te levantar a qualquer tempo que você estiver pronto para recebê-lo. Como um homem se afogando e uma corda pendurada lá, ele pensa, bem, a corda eu poderia me puxar para fora, mas eu não sou digno de alcançar a corda. A corda foi posta lá para aquele próprio propósito, para você puxar a si mesmo para fora. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo morreu, para o próprio propósito de salvar pecadores, e ele dependurou a corda da vida eterna, a qual nessa própria noite passará sobre a cabeça de cada pecador aqui, e um sinal de boas-vindas pendurado nela. Suba por ela. Se você deseja fazer isto, a preparação está feita. Agora, quando vi aquele lugar e aquela condição na qual aquelas pessoas estavam, e quão além de qualquer coisa que este mundo jamais pode pensar, era glorioso. Lá não podia haver pecado, nem morte, nem nada que manchasse podia entrar. E lá não havia diferença nenhuma entre o homem e a mulher. Somente as glândulas sexuais já não estavam mais neles, e lá não havia nenhum adultério e nada mais. Mas ela continuava sendo uma mulher em sua figura e maneira, e o homem continuava em sua figura, e eles serão para sempre daquela maneira. Porque quando Deus... Agora isso pode ser bom. Alguns de seus filhos que cursam o ginásio, que levam estas coisas ensinadas para você aqui
sobre evolução. Agora eu creio na evolução, mas não na maneira que o homem evoluiu de alguma espécie baixa. Suas próprias teorias contradizem quando eles tentam hibridizar qualquer coisa, e isto não produzirá a si mesmo de volta. Então, vê você isto? Isto os contradiz. Agora, eu creio que quando Deus começou a cobrir a terra, talvez a primeira coisa que ele fez foi uma medusa, e daquilo um sapo, e assim por diante. Mas você vê, continuamente isto vai se tornando mais parecido e mais parecido à imagem do homem. E o homem era um reflexo de Deus. E esta é a razão pela qual o capim se torna evoluído. Talvez o capim, e do capim vêm as flores, das flores vêm os arbustos, e dos arbustos vêm as árvores. Por quê? É um retrato da árvore da vida lá de pé, no outro lado. E tudo nesse lado que é natural é uma sombra do sobrenatural ou do eterno do outro lado. Portanto, desde que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui como este, é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado, onde não há morte nem tristeza. E isto é o que faz nossos corações famintos por tal coisa como esta. Vem, há algo em nós que chama para fora. Nós somente, há algo que nos diz que é lá. Eu creio, através destes anos, eu peço desculpas perante Deus e o povo de ser estúpido e cometer muitos enganos. Mas através destes muitos anos, eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus, e sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-las lá. E eu creio que elas estarão lá naquele dia. Agora, a visão foi cumprida, e como eu sempre vim parar, sem saber, naquele versículo 5, aquilo foi tudo que eu sempre li. Mas há um pouco mais para aquele capítulo, mais alguns versículos. Agora você pode, no quarto do seu hotel ou de sua casa nesta noite, logo que nos despedirmos, ler o resto daquilo, porque eu tenho várias escrituras anotadas aqui, às quais eu quero me referir, e notas às quais eu desejo recorrer. E eu quero que você as leia quando você for para casa. Eu as citarei. Elas estarão em fitas. Você quer anotar algumas delas? Ora, não terá problemas. Agora, crê você que homens e mulheres, o que eu sei que vocês são dirigidos através do Espírito de Deus para fazer coisas, bem? E Jesus foi nosso exemplo. Se você observasse isto, eu quero voltar. Vocês voltem comigo a São Lucas, ao 4º capítulo, somente um minuto.